Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados pela nossa equipe espiritual. Hoje é com muita alegria que nós estamos recebendo o Carlos, que está estreando como palestrante. Estamos todos com muita expectativa para ouvir. Convido a todos para fazer uma prece. A partir de agora, vamos nos sintonizar com a nossa equipe espiritual. Deixar nossos problemas e nossas tarefas do lado de fora. Vamos nos desligar momentaneamente do nosso dia que passou, pois dele só nos resta agradecer. Não vamos nos preocupar com os próximos dias que virão, pois eles ainda não existem. Sim, vamos nos ocupar com o presente. Vamos embrulhar esse presente com muito amor, enfeitado com caridade. Hoje, nosso amigo Carlos nos falará sobre vontade. Então, vamos pegar nosso desejo de encontrar a felicidade, transformar em vontade de fazer o bem. E essa vontade vamos converter em ação, para que podemos fazer de nossa vida uma oração. Que assim seja. Que assim seja. Vocês vieram, né? E ainda está encarnado. Senão a gente quer fazer uma invocação. É com muita alegria que nós vamos fazer um trabalho muito simples mesmo. Mas para mim é uma alegria ter todos vocês aqui. É uma alegria imensa. Esse centro nos dá a todos nós. E nessa noite, talvez muitas coisas você já conhece, a gente vai ver. Mas o mais principal é nós estarmos aqui juntos, deixando nossos lares, estando aqui para receber as bênçãos através da prece muito bem colocada do Jean. Nesse momento a gente recebe direto da espiritualidade a saúde física, espiritual, o alívio das dores, as forças que nos fazem falta. E hoje, como já avisei para alguns, nós vamos trabalhar por 3 horas só. Sobre o tema vontade. Vontade. Educar nossa vontade. Como vamos educar nossa vontade? Quem vai educar nossa vontade? No decorrer do nosso trabalho, nós vamos ver tudo isso. Mas nós sabemos que só nós podemos fazer por nós. Nós não podemos modificar ninguém. Não podemos fazer as pessoas pensarem como a gente pensa. Podemos ajudar de várias maneiras. Mas a vontade serve para as coisas boas e as coisas ruins também. Se nós vamos ver na oração do Pai Nosso, dita por Jesus, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A tua vontade, a vontade de Deus. Então, às vezes nos acontecem coisas que abalam a gente, deixam a gente triste, separações momentâneas, desilusões amorosas, dificuldades financeiras. E a gente devia lembrar: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, nosso Pai, porque somos todos irmãos, do mesmo Pai saímos, que está nos céus, quer dizer que está no universo, todo o universo. Entrarás no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Só para complementar isso. Então, nossos pensamentos, muito importante nossos pensamentos, porque onde nós podemos estar aqui hoje, mas se nosso pensamento está lá na nossa casa, está lá na nossa empresa, está lá na nossa dificuldade, nós estamos só com o corpo aqui. Nós estamos lá, porque onde está o teu pensamento, ali tu estás. Então, nossos pensamentos são paredes em que nós nos enclausuramos, ou asas que nos libertam. Porque às vezes a gente se prende em certas dificuldades. A gente pensa que o outro criou. Foi nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso pai.
mas fomos nós que criamos. Então a gente vai se enclausurando, vai se fechando. E às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe. Daí precisa ter um amigo, com muita amorosidade, para nos avisar, olha, você está pensando assim. Talvez a dificuldade não está no outro, está em ti. Tu pode modificar muitas coisas. E as asas que nos libertam. Não é as asas dos anjos, mas é a liberdade da gente estar em paz com a gente. A liberdade da gente sentir. A gente não conhece Deus. E não sabe ainda. Mas a gente pode sentir esse Deus, esse nosso Pai, dentro de nós. Santo Agostinho nos fala muito bem sobre isso. Sentir Deus. Então, nossa liberdade. Para ficarmos presos, basta fazer nada. É muito fácil fazer nada. Às vezes é bom também. Aí nós vamos falar do que é bom e do que é certo. É bom, às vezes, a gente estar descansando nas redes sociais. É muito bom. Mas, às vezes, nesses momentos que a gente podia dividir, podia visitar alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está triste, sozinho, vivendo um momento de dor. Isso é o certo. É nós que decidimos, pela nossa vontade, vamos fazer o bom ou vamos fazer o certo. E se nós seguirmos nessa falta de vontade, nós vamos ter um guia, que é a mãe de todos os vícios, e que é a mãe de todos os vícios, está no topo, a ociosidade, ou a preguiça. Às vezes a gente se pega, hoje não vou no centro espírita hoje, o dia está bonito. Até eu torci um pouquinho para isso hoje. Isso é egoísmo, né? Não vou no estudo hoje porque estou com um pouco de dor de cabeça, porque não estou me sentindo muito bem. Tem uma dorzinha lá na ponta do dedo do pé. A gente se desculpa, mas na realidade é tudo falta de vontade. Vontade firme, perseverante. E nós vamos adquirir isso aonde? Será que nós vamos comprar essa vontade em algum lugar? Nós vamos cultivar isso. É só nós. Isso é individual para cada um de nós. E nós vamos alimentar ela, nós vamos dar vida para ela, ou vamos deixar ela lá. Isso está em nós vamos ver. Se quisermos asas, temos que ter vontade firme, perseverante, como eu falei. No propósito de nos movimentar. De várias maneiras. Por exemplo, em todos os lugares onde nós estivermos, podemos ser útil, se tivermos vontade. Como nós podemos ser útil? Passeando na rua, no lar, no trabalho. Se a gente vê que tem alguém próximo de nós que não está muito legal, está se sentindo triste, e a gente também não está muito bem, mas está um pouquinho melhor, a gente vai dizer assim, não estou achando interessante ajudar essa pessoa hoje porque não estou muito legal. Na realidade, a gente está se desculpando. Porque se a gente parar, a gente olhar para o colega, ver que o colega não está legal, a gente vai tentar conversar, dizer, olha, talvez tu queira conversar comigo, talvez tu queira receber um abraço. Eu tenho um abraço para te dar. Isso muda tudo, para aquela pessoa e para a gente. Mas nós precisamos de vontade. Mas não é vontade da boca para fora. Essa vontade está em nós. Onde nós estivermos, nós temos que carregar lá junto. Movendo os braços, movimentando os pensamentos, fazendo uma prece. Às vezes alguém precisa só de um oi, de um aperto de mão. Eu, em determinado momento na minha vida, um abraço fez muita diferença para mim. Nesses últimos 3 meses, os abraços é que fazem a diferença para mim. Dos amigos que eu tenho.
Por isso que eu não tenho nada para pedir para Deus. Eu só tenho que agradecer. Então, na hora da oração, fazer uma oração. Sabe que alguém não está muito bem. Sabe que, aquela pessoa está feliz. Vamos fazer oração para ela também. Vamos aprender a orar. A gente, às vezes, não sabe ainda fazer nossas orações. A gente pede. E às vezes a gente até esquece de agradecer. A oração é uma maneira que a gente se comunica com Deus, diretamente com Deus. Se nós tivermos fé, vontade de fazer uma oração de coração, não precisa palavras bonitas, decoradas, não precisa. O que nós precisamos é ter fé. A vontade é energia. Olha só, para vocês virem aqui hoje, tiveram que ter vontade. Muita vontade, né? O cara nunca falou para ninguém. O cara mora lá no meio do mato. Tem que ter muita vontade. Eu usaria dizer coragem também. Eu usaria dizer. Porque a vontade é energia ativa. Se eu pensar assim, eu vou fazer uma coisa legal, vou fazer um bem, vou fazer uma caridade, vou ajudar alguém, mas eu vou pensar. Eu estou pensando, vou lá naquela quermesse, lá vou contribuir com meu tempo. Mas no dia, daí está chovendo, daí tem um vento lá norte, lá tem um outro. Eu não vou. Não adiantou pensar, faltou vontade. Só no pensamento não vai resolver. É que nem vocês. Saindo dos seus lares para vir aqui. Com certeza, a medicação do alto, o auxílio, as bênçãos, todos vocês estão ganhando. Todos. Por causa desse esforço, dessa energia que a gente se liga com o Criador. Então, eu vou ler como está aqui. A vontade é a energia ativa que move nossos pensamentos em prol da luz ou das trevas ao nosso redor. Vejamos bem. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, um dia nós vamos voltar, muitos espíritas, doutrinadores, palestrantes, pessoas que conheciam muito do espiritismo, voltam para lá e se decepcionam para o mundo espiritual, porque não tem luz. E daí aquele que varia a casa espírita, aquele que limpava o banheiro, também desencarnou e está lá. E tem luz própria. E daí ele se questiona, mas como? Eu falava com o espírito, eu encaminhava o espírito, eu fazia isso e eu não tenho luz. E daí a gente se envergonha. Porque faltou vontade. Falou muito, fez muito barulho. Mas talvez não fez muito. Não fez aquela reforma íntima. Em determinado momento, numa outra casa que eu passei, nós estávamos estudando e preparando uma turma para fazer o curso de passe. E a pessoa questionou, quando vai ser? Vai ser no próximo ano e tal. Mas quando eu fizer esse curso de passes, quando eu me tornar um aplicador de passes, eu vou fazer a reforma íntima. E eu de imediato, sem pensar, saiu. Porque tu não começa agora. Vai esperar até ano que vem? Até lá tu pode desencarnar? Está perdendo tempo? Porque só quando eu vou aplicar o passe agora, eu sou o cara. Não muda nada. Aplica passe, recebe passe, é facilitador, é palestrante. Não é o meu caso. Isso não muda nada. Não muda. Agora já é. Eu trouxe aqui a definição de vontade, porque eu fui procurar o que é definição de vontade. Capacidade de escolher e desenvolver ações para atingir um objetivo. Agir com um fim específico. Olha só. Agir com um fim específico. Eu tive que pedir muita ajuda para a espiritualidade, para estar aqui. Estou calmo. Porque tem muitos que me seguram. Nós temos que sempre ter um objetivo.
Eu vou começar a fazer tal coisa, eu vou começar a fazer academia porque isso faz bem para a saúde. Eu vou fazer caminhada agora no verão porque isso faz bem, vou me movimentar, vou ter vontade de fazer alguma coisa. Mas hoje estou cansado, não vou. Amanhã, não, hoje o sol está muito forte, hoje está chovendo. Então a gente se desculpa. E tudo, na realidade, tudo isso é só falta de vontade. E a gente se desculpa. Estou falando de mim também, tá? Como eu falei antes para vocês, a vontade é ter coragem. Vocês tiveram coragem. Vocês me surpreenderam. Vocês são corajosos. São Vicente de Paula, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala bem assim, que a boa vontade é rara. Por que é rara? Nós vivemos muito para o material. Nós precisamos muito pagar conta. Nós precisamos prestar contas. Nós temos família, filhos. Então a gente às vezes não tem aquela vontade firme de ter um propósito no lado espiritual, estou falando. Porque é difícil às vezes. É difícil para todos nós. Correria. Então é rara a boa vontade. É muito rara. E é rara nos dias de hoje. Porque se nós olharmos as pessoas, todo mundo vai para um caminho. E daí a gente, não vou para esse caminho, não penso assim, penso diferente. E alguém vai questionar, mas só tu? Mas alguém tem que começar. Seguir um caminho diferente. Se nós seguir a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados do orbe terrestre, nesse momento, nós vamos seguir o mal. Porque o mal é maioria. O bem é minoria. Ainda somos provas e expiações. Logo vai mudar. Devemos nos preocupar, porque as notícias que nos trazem os amigos da espiritualidade é que se nós tivermos bastante vontade, muita fé, muita movimentação no bem, nós talvez reencarnaremos ainda aqui na Terra. Ou vamos para um planeta sem celular, sem redes sociais. Eu estou tentando aprender como é que se faz um celular, não está fácil. Sem televisão, sem todas essas coisas maravilhosas que nos fazem, faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos ter vontade para tentar continuar aqui. Não para mostrar para os outros, para nós. Porque nós vamos ver um tempo com algumas pessoas, depois a gente se afasta, depois a gente se encontra, mas conosco nós vamos vir sempre. Com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos. A gente vai ver um tempo com os amigos, depois a gente se separa. Depois a gente se vê de vez em quando. Mas conosco, sempre nós vamos viver. Por isso que é bom ter paz, se conhecer. Deus não faz as provas acima das nossas forças. Se às vezes a gente não triunfa em alguma coisa, independente do que for, material, espiritual, qualquer caminho que a gente seguir, é porque falta vontade. Às vezes a gente tem um projeto, se nós analisarmos o inventor da lâmpada elétrica, se ele tinha desistido na primeira, na 10ª, na 100ª, nós estaríamos aqui sem luz, talvez, hoje, a lâmpada. Que foi inventor de mais de 2.000 invenções, lá no século passado. Ele tinha vontade de trabalhar, mas ele não queria só para ele queria dividir com todo mundo o que ele fazia. Então, às vezes a gente diz, eu não vou fazer porque senão vai mudar nada. Muda. Se a gente tem um propósito firme, muda muita coisa. Muda muitas pessoas. Olha nós aqui reunidos. Se não fosse lá atrás algumas pessoas com muita dificuldade buscarem se reunir, tem um propósito firme, alguns abalos, nós não estaríamos aqui hoje. Esse centro espírita de libertação não existiria. Nós não estaríamos aqui. Podíamos estar em tantos lugares. Não estaríamos aqui. Então, às vezes a gente tem dificuldade com os filhos, na convivência, nos relacionamentos, mas com um pouco de vontade e paciência, tudo se ajeita. Eu diria no meio aí, respeito também. Daí alguém vai me dizer assim, mas essa tal de vontade eu não conheço, nunca ouvi falar, não entendo. Deus não deve ter, para mim ele não me mostrou esse negócio aí. Daí lá na questão 621 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec questiona os espíritos superiores, através dos médiuns, e eles respondem. Ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem simplesmente, na consciência. Então, se às vezes a gente diz... Eu sempre dou um exemplo. Eu falo isso nos grupos de estudos. Quem estuda comigo aqui, falo isso sempre. Uma pessoa está lá se drogando por um pouquinho de prazer, se drogando, está lá meia... Não consegue nem ficar de pé. Mas escuta a sirene da polícia. Do jeito que dá, vai correr. Por quê? Porque está nele. Ele sabe que está errado. Está na consciência. Isso é Deus. Está na consciência. Leon Denis nos diz: a vontade é o fundo sólido da alma. Se estudarmos as façanhas da humanidade, veremos que quem se destacou foi aqueles que tiveram vontade. O poder da vontade é ilimitado. Se a gente tem um pouco de vontade, olhemos no nosso trabalho, na nossa família, sempre tem alguém que está mais calminho, mais... Estou aqui de passeio. Mas sempre tem alguém que não se esmera, se movimenta, se ajuda, mesmo cansado. Então, essa vontade, todos nós podemos ter. Conheci uma pessoa que nunca estava cansada, nunca parava. Conheci muitas, mas uma em especial. Porque tinha vontade, mas não comprou, não roubou, não pegou emprestado. Adquiriu, trabalhou em si. Em si. É nós, olha, tem que fazer isso, mas eu não estou a fim de fazer agora, fazer semana que vem. Às vezes a gente posterga muitas coisas. A gente vai se enrolando. Como nós, muitos de nós que estamos aqui no centro, nessas frentes, nessas vidas espíritas, sabemos que em muitas vidas fomos postergando. Hoje, sobra até uma palestra pra gente. A gente vai postergando. Eu não quero acertar a conta fulano, ciclano, eu não quero. E Deus permite, somos livres. Mas chega um momento que não tem mais como fugir. Nós temos que abraçar. E Leon Denis ainda continua. Somos inteligência e uma vontade livres. Nós, espíritos, somos inteligência. Nós. E vontade livres. Fizemos o que queremos. Podemos seguir um caminho ou outro. Ou nós andamos no bem ou no mal. Ou nós vamos evoluir pelo amor ou pela dor. Só que eu sempre digo, a dor é necessária para todos nós. Mas o sofrimento é opcional. É opcional. Eu vou sofrer se eu quero. Porque se eu entendo a dor que eu estou passando, se eu conheço esse Pai que é todo amor infinito, esse nosso Mestre Jesus, e se eu sei que a vida não acaba aquele corpo, e eu continuo vivo sempre, eu vou entender muitas coisas. Daí eu vou deixar a dor, eu vou deixar o sofrimento só com a dor, e a dor vai ficar mais suave. Quando a gente entender certas coisas. Vamos despertar do nosso passado. Vamos despertar do nosso pesado sono. Porque às vezes nós estamos dormindo. Ainda muitos de nós dormimos enquanto estamos encarnados. E achamos que está difícil. Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho um monte de coisas para fazer. Mas tu tem ainda 7, 8 horas para dormir, tem sábado, domingo. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, meus amigos, nós não vamos ter tudo isso. Se nós não fizermos alguma coisa de bom aqui, nós vamos ter os tormentos, as dificuldades, as dores, ininterruptamente. E se nós fizermos alguma coisa de bom, nós vamos trabalhar também lá, muito mais que aqui. Então as pessoas que não gostam muito do trabalho, vão começar a mudar de ideia. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Vão ter vontade para mudar de ideia, né? Precisam ter vontade. Podemos vir a ser o que quisermos, se nós tivermos vontade. Muitas pessoas nasceram na pobreza e se tornaram milionários, porque trabalharam, se esforçaram, se esmeraram, não desistiram. Não foi fácil.
mas não desistiram. Segundo Ernesto Bosano, que foi um filósofo, um escritor italiano, escritor do passado, ele nos relata: o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza. Forças plásticas e organizadoras. O pensamento e a vontade. Hoje nós precisamos das mãos aqui para nós trabalhar, para mexer no computador, para dirigir o carro, para qualquer trabalho. Mas quando nós estivermos no mundo espiritual, o pensamento e a vontade serão o que as mãos é para nós. Nós precisamos pensar, nós precisamos ter vontade também de, eu quero uma roupinha mais bonitinha. Se tiver merecimento, vou conseguir plasmar uma roupinha mais bonitinha. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar, através desses ensinamentos que a gente vê na doutrina espírita, sente, que nos asseguram de pé. Nós precisamos, às vezes, parar de olhar para as outras pessoas. Precisamos olhar para nós. Às vezes a gente olha para muitos lugares, para muita gente. Às vezes a gente não se olha, porque a gente foi condicionado. Era assim, eu segui o exemplo do fulano. Fenelon. Se alguém quer saber mais sobre esse cara, pesquise. Fenelon. Ele foi um francês, sacerdote, um escritor, depois virou arcebispo, e depois já chutaram ele porque ele começou a escrever umas coisas muito bonitas lá, do lado espiritual. Pesquisem. Olha o que ele fala. Isso aqui, só isso aqui vale a noite para mim. Nada temos de nosso, que é a nossa vontade. Tudo mais não é nosso. Então nós pensamos que temos um carro, pensamos que temos uma casa, um marido, um filho, uma esposa. Pensamos que temos um corpo, e temos. Temporariamente. Quando nós voltar para o mundo espiritual, isso vai ficar tudo aqui. Nós somos usufrutuários. Saibamos usar. Direcionando nossa vontade para o bem. Não para o meu bem, para o meu orgulho, meu egoísmo. Mas para o bem assim geral. Possamos olhar para o nosso irmão, nosso vizinho, nosso amigo. Possamos olhar mais a essas pessoas que passam tantas dificuldades e nem abrem a boca. E às vezes a gente, por qualquer coisinha, a gente faz um barulho. Porque nós temos vontade que os outros nos carreguem. Porque nós temos vontade que os outros fazem as coisas para nós. Mas só nós podemos fazer para nós. Nós podemos auxiliar. Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, ele falou: a fé transporta montanhas. Eu tenho um muro lá em casa, não sei se tenho pouco fé ou o quê, mas nunca consegui mexer nenhuma pedra de lá. Mas estudando o Espiritismo, eu vi que essas montanhas não são as montanhas que nós vemos com os olhos. São o orgulho e o egoísmo que está dentro de nós. A gente intitula eles de vários nomes depois, a gente masca, esconde eles de vários nomes. Mas para tirar essas montanhas do orgulho e do egoísmo, precisamos colocar caridade e humildade, com muita fé. Por isso que a fé transporta montanhas. Mas para isso, voltamos lá. Voltamos lá na vontade. 7 letras, uma palavra tão pequena. Nesse momento, no planeta Terra, somos 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões, de encarnados. E eu perguntaria, se tivéssemos vontade firme no bem, teria tantas violências, tanta fome, tantos vícios? 7 bilhões, somos mais. Às vezes, como a Dirce nos colocou muito bem, o bem é muito tímido. Eu estou aqui, não vou fazer nada, não vai resolver muito. Eu sou do bem, mas eu não procuro me movimentar e dizer, cara, está errado, vamos fazer diferente. A gente às vezes tem que sair de cima do muro, sair da nossa zona de conforto,
Mas não adianta sair uma vez na vida, ou postergar para outra. Em dado momento, nós vamos ter que se mexer. Quem sabe começamos agora, nas pequenas coisas. Essa zona de conforto que nós também gostamos de ficar. Jesus Cristo, que é o nosso governador, acompanha a evolução do planeta Terra. De nós encarnados e dos desencarnados, há quase 5 bilhões de anos. Eu ousaria dizer, isso é vontade no bem, porque o que tem de barbaridade que a gente vê em volta, e Jesus não desiste. Paulo de Tarso, ele nos relata que possamos ser células de Jesus. Mas também Paulo nos diz que podemos ser células saudáveis ou células doentes. Nós podemos ser trabalhadores para um mestre. Mas aí eu quero ajudar alguém. Daí eu quero dar alguma coisa para a pessoa. Uma informação, uma orientação. Eu quero passar uma energia boa para ela, mas eu não tenho para mim. Porque não tive vontade de me olhar para mim. Não tive vontade de cultivar em mim, porque eu quero que os outros vejam que eu sei. Eu sou o cara. De nada adianta isso. Nós precisamos olhar para nós. Precisamos começar a nossa reforma íntima, que é tão difícil. Precisamos às vezes olhar para nós e dizer, alguma coisa eu vou fazer. Vou mudar isso aqui. Vou mudar minhas palavras. Ou algumas delas, porque são energias. Se fala uma coisa boa, ela vai vibrar no planeta Terra, junto com outras vibrações boas. Se eu falar uma coisa não muito boa, vai vibrar com aquelas outras não muito boas. Se eu fazer fofoca, vai vibrar com aqueles que fazem fofoca. Mas para nós mudar, nós precisamos fazer a reforma íntima. E todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Em alguma coisa, no jeito de olhar, de criticar, de tudo. E Jesus, ele encarnou para nos ensinar. Ensinar tudo que nós precisávamos. Tudo. E ele ensinou, exemplificou tudo. Com seu amor, com sua simplicidade, com a humildade. Não porque ele era pobre, isso é uma virtude. Humildade é virtude. Ele era simples. E ele foi o servo da humanidade. Ele veio para servir. Nosso governador, nosso guia, é aquele que nos abastece de luz nas preces. Ele veio nos servir. E às vezes a gente quer que os outros nos sirvam a todo instante. Porque nos falta vontade. E Jesus até hoje não teve falta de vontade. Quando a gente às vezes desiste, quando a gente desiste da gente mesmo, ele continua nos iluminando. Para finalizar, um pai morava no interior, no meio do mato. Em determinado dia, convidou seu filho para ir ouvir os pássaros no meio do mato. O filho, feliz, aceitou. Então lá se encaminharam. Chegaram lá no meio do mato, numa estrada, cheia de curvas, e começaram a ouvir o canto dos pássaros. E o pai pergunta ao filho, está escutando? Sim, ele diz, um barulho de uma carroça. E o pai dessa criança diz, está vazia, mas eles não avistavam a carroça, ela estava longe, cheia de curvas, só o barulho. E o filho, como você sabe que ela está vazia? Pelo barulho. Faz muito barulho. Não tem nada nessa carroça, está vazia. Esse filho cresceu
se formou, e ele sempre lembrava da história do pai dele. Quando ele ia falar com uma pessoa, quando alguém maltratava ele, quando alguém usava de má fé, ele sempre entendia que aquele ser ainda estava vazio, porque fazia muito barulho. Uma carroça que está carregada de virtudes não faz barulho. Então, a gente tá cheio de gente por aí que a gente vê, fazendo alarde, barulho, querendo gritar, para ver se você escuta. Fazendo se acreditar. Mas às vezes não é assim. É com a sinceridade, é com a verdade, é com a paciência, com a calma, na persistência da vontade. Como eu já disse, vocês foram corajosos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu disse que era um trabalho simples. Muito simples. Quer que eu faça a prece? Então vamos fazer uma prece. Nessa noite, que aqui estamos reunidos, possamos unir nossos pensamentos, como tu mesmo, Mestre, nos ensinou. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em comunhão de pensamentos, ali eu estarei. Possamos todos nós juntos agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pela família que temos, pelas alegrias, pelas dificuldades, pelas dores que nos fazem parar para refletir melhor, por todas as situações que nos acontecem. Agradecer pela doutrina espírita que nos esclarece, que nos fortalece, que nos consola em todos os momentos. Que tu, Mestre, com tua luz, que jamais deixou de ter vontade firme no propósito do bem, da caridade, da humildade, da doçura, da mansuetude, do amor, da fraternidade, possa estar no nosso coração, possa fazer parte das nossas palavras, dos nossos pensamentos e, quiçá, um dia, das nossas atitudes. Que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, melhores, com esses eflúvios de luz vindos do alto. Que a tua paz, Mestre, que tua luz ilumine a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado. Palestra vamos ter quarta-feira que vem. Isaías Claro.